Glória a Deus. Tem mulher feliz aí? Então podeis assentar. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. E para quem já esteve aprisionada por tantos anos, sentir essa liberdade não tem preço. Eu louvo a Deus, eu exalto o nome daquele que vive. E confesso a vocês que eu não gosto muito de repetições. Eu gosto que fala uma vez só. E às vezes eu quebro a cara com isso. Porque Deus, ele começa, desde o início da Bíblia, você vai olhar no Velho Testamento, muitas repetições. A Bíblia é um livro com muitas repetições. E eu, quando cheguei na quarta-feira, conversando com a pastora Rosa, e papo vai, e papo vem, ela falou assim: eu ouvi a sua história, eu ouvi seu testemunho. E eu falei, Ela falou assim, eu não quero te influenciar, mas se você contasse um pouco seria tão bom, tantas mulheres precisam ouvir. Eu olhei, eu falei assim, tá bom, Senhor, já entendi o recado. Muito obrigado. Sabe qual é o problema das pessoas? Que às vezes Deus faz grandes coisas na sua vida e você para de ser grato por aquilo, e você se torna um egoísta. E você começa a falar assim, o que vem depois, o que vem depois. Grandes homens, o povo, ele se perdeu porque ele esqueceu o que Deus fazia. Lembra do povo, quando foi retirado do Egito? Deus com tanto zelo, tanto carinho. Maná de novo, Senhor? Cadê a água? Eu preferia as cebolas, os pepinos do Egito. E a gente vai se tornando ingrato. Então eu entendi o recado. E eu reconheço que agora é um momento da gente falar um pouquinho da minha vida. Sabe por quê? Porque quando às vezes você olha para mim, olha para essa mulher maravilhosa que é a pastora Viviane, você olha ali para essa pastora, você fala assim, meu Deus, essa mulher não tem problema. Não tem mesmo. Você olha para uma mulher dessa, 1,73 m, loira, mulher estilosa. Você acha que essa mulher tem problema, gente? Você vê o cabelo dessa mulher como brilha? Os dentes dela como são mais brancos? Gente, essa mulher não tem problema. Essa mulher tem problema. Essa mulher tem medo? Essa mulher não tem. Aí você olha para a pastora Rosa, essa mulher tem medo? Valente, está com o escudão aqui na camiseta. Você já viu as pessoas da igreja como trata vocês que se deslocaram para estar aqui prestigiando esse evento? Essa mulher tem problema, gente? Não tem problema. É isso que muitas vezes, porque eu já estive desse lado aí que vocês estão. E a gente olha para as pessoas aqui que estão com o microfone na mão, a gente fala assim, nossa, que coragem de ir lá e falar. Nossa, essa mulher não tem problema. Sabe por quê? Porque ficar na arquibancada é mais seguro. Vir para a arena, você corre o risco de ser morta, você corre o risco de se machucar, você vai ter cicatrizes, você pode até morrer, mas o seu nome será lembrado. Você irá motivar vidas, seu nome será gritado, e você será um exemplo. Ninguém gosta de falar de pessoas que deram errado. As pessoas gostam de pessoas que eram feias e se tornaram belas. As pessoas que eram pobres e se tornaram ricas. Pessoas que eram fracas e se tornaram fortes. Ninguém gosta de covardes. Ninguém gosta daqueles que se escondem. Então hoje, você foi traga aqui não só para conhecer um pouco mais da história de Mary Duarte, não só para ouvir os desafios que a pastora Viviane, que as outras pastoras vão contar. Não, você veio aqui para receber uma palavra, para motivar você a sair da arquibancada e vir para a arena. Mesmo que você corra risco,
Deus é contigo. Sabe por quê? Porque Deus não te põe em frente de batalha como o rei Davi colocou Urias para morrer. Deus te põe em frente de batalha para ser vitoriosa, porque é Ele que vai à sua frente. Não é você que está indo, é Ele que vem à sua frente. E eu quero dizer algo para vocês. Fácil não é, mas o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos livra. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em 2 Crônicas 29. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor. 2 Crônicas 29. Vamos lá? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era ela filha de Zacarias, e fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes, os levitas, para se encontrarem com ele na praça do lado do leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Removam do santuário todo objeto impuro. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Abandonaram o Senhor em seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém e fez dele objeto de espanto, horror e zombaria. Como vocês veem com os próprios olhos, por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, nossos filhos, nossas filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estar diante dele, para o servir diligentemente. O povo no culto era para queimar incenso, e os levitas começaram a trabalhar de imediato. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Eu sei, ó Deus, que todos nós já oramos, já recebemos palavras, e agora eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial, que tu venha, Senhor, me diminuir cada vez mais, para que tu cresça nesse lugar, e que a tua palavra, Senhor, venha impactar vidas e venha gerar transformações. Tudo isso eu te peço, já te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Esse é um texto que eu gosto muito, porque ele reflete muito a história que eu vivi. Eu fui criada num campo de batalha, cujo qual a minha mãe, quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, ela tomou 300 ml de soda cáustica para se suicidar. Ela não veio a falecer no ato, mas isso gerou uma consequência muito séria na vida dela. Eu não tive referências familiares, eu não tive uma mãe como manda figurino, que levanta de manhã, que cuida de você, que respeita a sua estrutura, que motiva você. A motivação que ela gerava sobre a minha vida era: você é uma burra, você não vai conseguir, você não vai dar em nada. Aí eu olho para ela e fico pensando, hoje talvez, se eu pedisse a você com toda a sinceridade do seu coração, levante a mão quem tem 700 mil reais para me dar. Quantas pessoas aqui levantariam a mão para dizer: eu te dou os 700 mil reais?
sem questionar, de boa vontade, você me daria? Pois eu quero te dizer uma coisa: por que a gente às vezes quer pedir algo de pessoas que elas não têm para nos dar? Olhando para minha mãe, eu começo a analisar, eu falo assim, o que ela tinha para me dar? Era essa a motivação que ela tinha para me dar. Ela não queria o meu mal. Gente, eu morei naquele útero por 9 meses. Você acha que ela queria o meu mal? Você acha que o seu pai e a sua mãe queriam o seu mal? Quando muitas vezes ele falava, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. Não, ele estava simplesmente tentando te motivar. E às vezes você pode falar para mim, Mary, cala a tua boca, você não sabe o que você está falando. O meu pai abusou de mim sexualmente. Quem deveria me proteger, não me protegeu, me maltratou. Você não tem noção do que você está falando. Mas deixa eu falar para você um pouquinho antes de Ezequias assumir o reino. O pai dele, ele queimou os filhos dele em holocausto, em sacrifício a Baal. O pai dele era um rei tão ruim, que nem no sepulcro do rei ele pôde ser sepultado. O pai dele é tão ruim, foi tão ruim, que falou que ele fez o que era bom aos olhos do seu antepassado. Em outras traduções fala do seu pai Davi. Ele nem fala o nome do pai dele, que é Acais. Mas esse homem, ele olha para toda aquela situação, para todo aquele governo de caos que ele assumiu, um povo falido, um povo destruído. Sabe o que ele decide? Ele decide que toda a história do passado dele não vai interferir no futuro. E é isso que você está fazendo aqui. Você não veio para fazer compra no Paraguai. Você não veio encarar um ônibus somente para se livrar da louça da sua casa, somente para se livrar da cara do seu marido que você não está suportando mais, porque você fala para ele fazer determinadas coisas e o cara não colabora com você. Não. Você está aqui para coisas muito maiores. Você está aqui para curar as suas raízes. Você está aqui para arrancar a raiz de amargura do teu coração, para saber que hoje eu sou a Ana de antigamente, eu sou a Esther de antigamente. A Bíblia está sendo escrita através da minha vida hoje. Sabe qual a diferença de nós pastoras aqui para vocês? É que nós decidimos falar, eis-me aqui, Senhor, mesmo com medo. Sabe por quê? Porque para mim é muito mais prático, é muito mais fácil ser esposa de Cláudio Duarte. Sabe por quê? Porque Deus deu uma graça para aquele homem extraordinária. Aquele homem, ele é amado, ele é respeitado. E como você acha que a esposa de Cláudio Duarte é? Amada e respeitada também, porque eu ando na aba dele. Só que eu ouvi a voz de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Sabe por quê? Eu não entendo como um pode ser 3. Eu não entendo como tantas pessoas, porque aqui já para mim é muitas pessoas. Mas Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Cada um de nós somos únicos. E você tem uma porção dentro de você especial, é única. A pastora veio aqui, derramou a porção dela, eu estou aqui derramando a minha porção, vai vir a outra pastora e vai derramar. É única, e cada uma vai ter uma mensagem que vai falar diretamente no seu coração. E às vezes você fica assim, não, mas eu não tenho condição. Você tem. E outra, você não precisa estar com esse microfone na mão para ser uma embaixatriz, um embaixador da voz de Deus. Existem pessoas que elas não vão ler a Bíblia de cara. Ela vai ler a sua atitude, a sua vida é que vai motivar ela a falar assim, essa mulher é diferente. Essa mulher, ela responde diferente às pancadas da vida. Essa mulher, ela tem um brilho especial. O que tem nessa mulher? Ela tem Deus. Ela tem o Deus de Israel.
E eu preciso desse Deus. E é através da sua vida, na simplicidade da sua vida, que Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Porque existem pessoas que elas não vão ouvir a Mary Duarte. Elas não vão ouvir a pastora Rosa. Ela vai ouvir você, Maria. Ela vai ouvir você, Joana. Ela vai ouvir você. Porque você tem uma porção que vai alcançar aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente fica paralisado. A gente fica neutralizado pelas nossas dores do passado. A minha mãe, por exemplo, ela destruiu um monte de coisas dentro de mim, mas tentando acertar. Sabe por quê? Porque a pastora falou e ela é muito feliz, e eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas para combater a religiosidade. Na minha vida, na minha época, as pessoas diziam: Mary, ora, porque Deus atende oração de criança. E me colocaram para orar dia e noite, noite e dia, para Deus curar a minha mãe. Sabe por quê? Porque a minha mãe tomou esse veneno e ela já não podia mais se alimentar por via oral. Ela teve que colocar uma sonda, porque ela teve um estreitamento no esôfago. E ela falou assim: olha, a partir de agora eu vou ter um ato de fé. Sabe o que eu vou fazer? Nem pela sonda eu vou me alimentar mais, porque Deus não me fez assim. Deus me fez para alimentar pela boca. Como assim, mulher? Quem fez isso com você? Foi você mesmo. Gálatas 6, versículo 7 vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E Deus, ele não quebra princípios. Tem pessoas que elas fazem as besteiras dela e falam: toma aí, Deus resolve. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele vai te perdoar sim, mas você vai ter que resolver. Você vai ter que colher até o último grão que você plantou. E vamos lá, quando você planta um milho, às vezes uma sementinha tão pequena é a semente do milho. Quando o milho brota, quando você colhe a espiga, quantas sementinhas dentro de uma espiga tem? Então o sistema é bruto e você vai ter que colher. Então, a minha mãe falou assim: a partir de agora eu não tomo mais, eu não como mais. E ela foi secando, e ela foi secando, e ela foi secando. E você imagina dentro de casa, aquele ambiente tenso. Por quê? Porque ela não quer comer, mas alguém tem que comer. Vai todo mundo morrer de fome? Não. E precisava de se alimentar. Então, ela ia para o fogão. Ia para o fogão xingando. Ia para o fogão fazendo. E como é que Deus vai operar a gente no meio de uma loucura dessa? Não tem como. Mas sabe o que é isso? Porque pessoas... elas estão dentro da igreja falando: é o diabo, toma cuidado que é o diabo. Mas ela não te encaminha para um psicólogo, porque nós somos espírito, alma e corpo, e um não dá para viver separado do outro. O teu espírito precisa estar alinhado com Deus, a tua comunicação precisa estar diariamente alinhada com Deus, porque ela vai refletir na sua alma, que são suas emoções, e tudo aquilo que está indigesto dentro de você, você tem que falar, você tem que colocar para fora, você tem que questionar, porque Deus, ele não está preocupado com os seus questionamentos. Ele quer ouvir o que você tem para perguntar. Ele está preocupado com o tipo de pergunta que você faz, porque ele é um ser inteligente. Tem gente perguntando: por que Deus? E quanto mais importante seria: para que Deus? Me mostra para que eu estou passando por isso. Hoje eu entendo por que eu passei por isso, por aquilo. Porque o dia que eu comecei a fazer perguntas inteligentes para Ele, Ele me respondeu. E o conhecimento me libertou. Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. E ela começou a ficar mais e mais debilitada. E uma das coisas que ela fez foi trazer imundície para dentro do templo, que
que somos nós, o Espírito Santo de Deus. Sabe, por muitos anos eu sofri, porque as pessoas falaram comigo: Mary, ora, porque Deus atende oração de criança. E eu orava, mas ninguém falou comigo. Deus diz sim, não e espera. Lembra de Davi? Davi orou, Davi cometeu um erro, e Davi orou, jejuou. E qual foi a sentença? Não. E pôde mudar? Não. Então ele levantou, tomou um banho, comeu, se perfumou e foi cuidar do reino. Quantas pessoas estão presas a luto? Porque Deus levou a minha mãe, e agora eu não vou mais sorrir como antes, eu não vou mais ser como antes. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos o que falamos. Porque por muito tempo eu falei: mas tu é ruim, hein, Deus? Sabe por quê? Porque o dia que eu falei a verdade para o Senhor lançou uma sentença de morte. Porque todas as vezes eu já estava tão esgotada que isso durou mais ou menos, em média, de 9 a 10 anos, esse sofrimento. Eu já estava tão saturada daquilo, que ela teve que passar por uma cirurgia, a segunda cirurgia dela. E o dia que eu decidi orar diferente, eu falei assim: Deus, vamos ter uma conversa séria e honesta? Está eu e você aqui, tem ninguém dentro de casa. Agora é um tete a tete que eu quero ter contigo. Eu já orei tantos anos falando: Deus, cura minha mãe. Hoje eu vou orar diferente. Faz a tua vontade, o teu querer. Sabe o que aconteceu? Eu tinha chegado do hospital e eu orei isso. E eu deitei. Eu apaguei. Eu levantei exatamente na hora de fazer a visita. E foi a última vez que eu vi a minha mãe. Depois chegou um telegrama dizendo: sinto muito comunicar o falecimento de Dulci Soares Miranda. E ela morreu. Imagina como eu fiquei. O sentimento de culpa. Eu matei a minha mãe. Eu destruí tudo. Que Deus é esse que quando você fala a verdade, Ele te castiga? Porque é isso que muitas pessoas têm te ensinado. E aí você cala, você se omite, e você fica jogando a sujeira das suas emoções para debaixo do tapete, achando que está tudo normal. Não, isso vai passar. Não vai passar, não. Chama Deus para uma conversa íntima, para uma conversa particular. Não que Ele já não saiba tudo que você vai falar, porque Ele sabe exatamente o que vai sair da tua boca antes mesmo de você falar. Mas Ele quer ouvir. Por quê? Não sei. Vai lá e conversa com Ele, pergunta para Ele. Eu só sei que é assim. E por muitos anos eu me senti culpada, ao ponto de chegar e simplesmente falar: eu não quero mais te servir. Eu não quero andar com Deus que me castiga quando eu falo a verdade. Sabe por quê? Hoje, quando eu comecei a fazer perguntas inteligentes para Ele, Ele me respondeu: filha, sabe por que eu levei a tua mãe? Porque a tua mãe, ela era uma mulher de altos e baixos. Porque quando ela estava bem, sabe o que ela falava para mim? Quando eu ficar curada, eu vou montar um escritório. Ela estava compondo até uma música. Eu vou sair nos 4 cantos desse mundo e eu vou pregar o Evangelho. Eu vou falar: olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Mas quando ela estava mal, ela falava assim: olha, quando eu ficar curada, eu vou viver o que eu nunca vivi na minha vida. Eu vou ser a mulher mais feliz. Eu vou fazer tudo o que eu tiver vontade de fazer. Inclusive num baile, porque eu tenho muita curiosidade num baile. Quando eu chegar lá, que eu quero ver o que acontece daqui. Eu quero saber o que tem lá dentro. Porque as pessoas só falam para mim que eu não posso ir. Mas eu quero saber por que eu não posso ir. Porque ninguém me explica por que eu não posso ir. Eu vou para a beira da praia, eu vou tomar água de coco, vou tomar até uma cerveja se me der vontade. E deixa eu te explicar uma coisa, querida e querido que estiver aqui.
Deus não te fez para povoar o inferno. Deus te fez para exaltar e glorificar o nome dEle. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Pois é. Mas a culpa é dela? Não, querida, a culpa não é dela. A culpa é a falta do conhecimento. Pessoas que hoje em dia ela quer simplesmente viver de congresso em congresso, anotar o que as pastoras falam que já está mastigado, mas ela não quer pegar a Bíblia, se debruçar sobre a Bíblia e olhar. Qual é a dificuldade que você está passando? Você é uma mulher estéril? Vamos lá folhear. Todas as mulheres estéril. Isso aqui, ó, para fortalecer tua fé. Teu problema é o quê? Solteirice? Porque só se fala em mulher casada. E as solteiras? Ninguém fala para as solteiras? Você lembra de Sifripó? Talvez você nem saiba, né? Porque às vezes você não gosta de ler Bíblia. Eram as parteiras do Egito. Que elas olharam o Deus de Israel e elas temeram aquele Deus. E elas admiraram aquele Deus. E elas, eu estou fora disso. O faraó mandou, mas eu estou fora. E sabe o que aconteceu com aquelas mulheres? Aquelas mulheres, elas prosperaram. E aquelas mulheres passaram a ter família. Porque Deus honrou a vida daquelas mulheres. Então, às vezes está faltando para você, mulher, mergulhar. Às vezes não, eu tenho certeza disso. Mergulhar dentro dessa palavra aqui. E extrair o melhor para você viver melhor. Mas a minha mãe era cheia de altos e baixos. Até que Deus foi preparando, levou. E eu fiquei muito magoada. E ali começou aquele processo dentro de mim. Aquela dor, aquele sofrimento, aquele esgotamento. E até que eu casei, porque o tempo é rápido, eu não posso contar muitas coisas. Mas eu casei exatamente com o homem que eu queria. Pedi ao Senhor, orei ao Senhor. Inclusive eu orei durante 7 dias, eu fiz jejum e oração durante 7 dias, desviada, hein? Olha que a mentalidade, né? Deus é muito misericordioso, porque quando minha mãe morreu, eu falei assim, não quero mais nada contigo. Aí depois, o que eu fiz? Eu fui fazer uma oração, sabe por quê? Porque mesmo naqueles altos e baixos dela, ela me ensinou o caminho do altar. Era uma mulher de oração. Era uma mulher que profetizava, que falava em línguas. Mas nos seus momentos de altos e baixos, que não soube lidar com suas emoções, com suas frustrações, ela caiu. E aí o que aconteceu na minha vida? Eu fui lá, orei ao Senhor e casei com Cláudio. Vamos fazer agora 30 anos de casado, dia 11 de janeiro. Nunca nos separamos. Já pensamos em matar um ao outro, sim. Porque tem dia... Pensa assim, você não vê ele brincalhão? Ele é muito brincalhão. Ele é mais dentro de casa. Existe um Cláudio Duarte que infelizmente vocês nunca vão conhecer, que é o de dentro de casa, que faz piada com tudo, levanta bem-humorado. Eu antigamente, eu sempre queria brigar com ele, porque eu fui treinada num ambiente de guerra. Então tudo comigo é guerra. Falou alguma coisa, eu já estava, cadê a espada, escudo? Guerra. Eu cortejava a guerra. E tudo que eu falava com ele, eu falava, Cláudio, você não vai se posicionar não, como é que é? Não, Mary. E eu ficava virada. E eu provocava briga. Até que um dia, eu falei assim, olha, hoje você vai ter que se posicionar, porque eu tô no meu limite máximo, você não está entendendo. E ele falou assim para mim, Mary, você quer bater, a gente apanha, você quer apanhar, a gente bate. O que você quer? Por fim eu desisti. Por fim eu desisti.
sabe? Mas é porque eu estava machucada. Só machuca, gente, quem está machucado. Só que a gente precisa resolver esses problemas para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir ser plena se você não resolver aquilo que te machuca, aquilo que te maltrata, aquilo que feriu a sua vida. Você precisa encarar. Vai doer, vai doer. Igual eu fiquei tão feliz de ver uma querida que teve aqui na frente, ela gritava e tal. Mas hoje ela ela é outra pessoa. Por quê? Porque ela encarou as dores dela. Ela poderia ter ficado sentada aí, fingindo que está tudo bem. Mas quando você encara, você vai encarar aquela dor de uma vezada só. Que foi o que aconteceu comigo. Eu entendi que a minha mãe, ela não tinha para me dar. Quantas pessoas às vezes que nos machucam, que nos maltrataram, se a gente for olhar a vida dela, o passado dela, o que ela já sofreu, ela não tinha para te dar, por isso que ela não te deu. Então libera perdão, busca no Senhor entendimento, libera perdão. Eu não estou falando que é fácil, não é fácil, mas se fosse fácil qualquer um faria. Deus está dando essa oportunidade para mim e para você, mudar de vida, porque quando esse rei, ele chega ali, foi no primeiro ano, no primeiro mês, foi de cara, do tipo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus quer que você seja plena. Às vezes você olha e você fala assim, não, eu preciso de um casamento. Aí você casa, você está mal resolvida, você estraga a tua vida, estraga a vida do outro. E aí nasce os filhos, você estraga a vida dos filhos também. Por quê? Porque você está mal resolvida. O problema é com você. Primeiro resolve isso para depois você avançar. Lembra de Jacó? Jacó, ele foi para outra terra, para fugir do seu passado, fugir do seu irmão. Mas chegou um tempo que não dava mais, ele teve que voltar lá atrás e teve que resolver. Deus está te trazendo aqui hoje para você resolver as mazelas que estão lá no passado. E quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, muito obrigada, porque um dia eu decidi encarar as minhas dores. Eu decidi pesquisar, buscar na nossa genealogia, na minha genealogia, como é que foi minha mãe, como é que foi a minha avó, qual era a história da minha avó. A minha avó apanhava do meu avô que bebia, que era pai da minha mãe, e as duas ficavam sofrendo. Qual era a cultura que ela aprendeu? Foi que ela foi passar para mim. O que levou ela a fazer isso? A pressão da vida. Então, que você possa ter mais empatia, olhar o outro com um olhar de misericórdia, que a gente possa olhar para essa situação e falar assim, isso não vai definir quem eu vou ser lá no futuro, porque eu sou um projeto de Deus, e eu nasci para dar certo, eu não nasci para dar errado. Eu sou imagem e semelhança de Deus, e não importa o que pessoas fizeram comigo, não importa o que eu já passei, o que importa é que Deus tem uma nova história para mim. O que importa é que eu preciso me posicionar, o que importa é que eu preciso avançar, porque devido a esse trauma que eu tive na minha vida, na minha infância, eu levei essa bagagem para o meu casamento. É igual, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, existem determinados lugares que a bagagem que você está levando não cabe. E quantas vezes, quando você vai para um determinado lugar, igual você está vindo aqui no Paraguai, não tem uma coisinha ou outra que você quer comprar e você quer voltar com a bagagem?
Você vai ter que se livrar de coisas antigas. Livre de bagagens que não vai te levar a lugar nenhum. Por exemplo, se hoje você for para o Alasca, você tem que levar roupa para o Alasca. Você vai levar blusinha de alcinha? Você vai levar um baby doll para você dormir à noite? Não. Você tem que levar dentro da sua bagagem aquilo que está de acordo. E Deus está aqui para te orientar, para me orientar. Eu era uma mulher que eu tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Por quê? Casei com um homem que eu queria, um homem que era compreensivo, um homem que me amava, que me respeitava. Dentro das possibilidades dele, ele me dava tudo. Só que existem pessoas que elas nunca estão satisfeitas com aquilo que ela tem. Ela sempre está olhando para o lado, porque a grama do vizinho é mais verde, porque a outra tem um sorriso mais bonito, porque a outra é mais... Meu Deus, vamos parar com isso. Vamos ser gratos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós podemos ser em Cristo. E quando eu comecei a olhar tudo isso, e quando eu comecei a analisar tudo isso, o que eu parei para olhar? Eu fiz uma análise da minha vida, como esse rei fez uma análise. Ele não teve referência para ele focar, mas ele fez uma análise. Por que o povo está passando por isso? Igual eu. Por que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso porque a minha mãe, ela não teve forças para dizer não para o veneno. Ela achou que a dor que ela estava sentindo, a morte poderia livrar. E ao invés disso, de não entender, ela só estava pedindo, só era um pedido de socorro. Como talvez muitas de nós falamos, eu quero morrer. Não, você não quer morrer. Você simplesmente está fazendo um pedido de socorro. E muitas pessoas, às vezes, que não estão ao nosso redor, elas não estão compreendendo. Então você, com essa palavra de hoje, que você possa ficar atenta a pessoas que estão ao seu redor falando que querem morrer, pessoas que estão ao seu redor cabisbaixo. Seja uma mulher com voz profética sobre a vida de muitos, seja um homem com voz profética sobre a vida de muitos. Abre a tua boca para profetizar. Porque o que é um profeta? Profeta é aquele que anuncia o futuro. Profeta é aquele que tem uma revelação vinda de Deus. E existem dois tipos de profeta: um profeta normal e um profeta com efeito especial. O profeta normal é aquele que diz: nossa, como você está bonita hoje. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que seu dia vai ser abençoado. Profeta normal. Um profeta com efeito especial: nossa, como você é linda. Eu vejo um brilho de Deus sobre a sua vida. Inclusive, eu sinto que existe uma dor sobre você, lá no passado. Lembra quando você era novinha, que a sua mãe não aguentou e ela caiu numa tentação e tomou 300 ml de soda cáustica, tentando dar fim na sua vida? E aí você, ai meu Deus, é verdade. Esse é o profeta com efeito especial. Independente do profeta, da profetisa que você for, seja com efeito especial ou não, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e seja um agente de boas notícias. Abra a tua boca e deixa Deus te usar. Existem milhares de pessoas que estão sofrendo, esperando simplesmente uma palavra sua. Então levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mesmo com medo, mesmo com minhas limitações, como Jeremias falou: Senhor, eu não posso ir porque eu sou uma criança. E ele está falando: Jeremias, deixa eu te falar, filho. Eu sou o Deus que te formou, que te gerou, que te teceu no ventre da tua mãe. Sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que assino embaixo daquilo que você fala.
Então seja uma mulher de coragem, seja uma mulher valente. Olhe para as coisas do seu passado e busque ajuda. Se essa atmosfera de cura, de milagre, de sobrenatural ainda não for suficiente, busque um psicólogo, busque uma ajuda de pessoas sérias, pessoas compromissadas, com profissionalismo e com Deus, para ajudar você. Existem ferramentas que vão te auxiliar, mas o que você precisa é fazer um mapeamento. Aonde foi que eu parei? Aonde foi que eu travei? O que foi que aconteceu na minha vida que não deixa eu avançar? Sabe por quê? Porque a vida ela é rápida, ela é única. Hoje nós estamos aqui e quando menos esperamos é como um vapor que se vai. Então tudo que nós fizermos precisa ser com excelência. Precisamos ser mulheres que não vão simplesmente aparecer, nós vamos estrelar. A cada aparição nossa vai ser um estrelato. Luzes vão se acender, flashes vão disparar, porque nós somos incríveis, nós somos extraordinárias, nós somos sensacionais e nós mudamos uma cultura. Sabe quem dita o humor da sua casa? É você. Quando você está bem, você note, os filhos vão se achegando, o marido, tudo vai bem, a casa está alegre. Mas quando você está mal, você pisa no rabo do gato, você bate no cachorro, sai todo mundo correndo da tua frente. É uma loucura. Mas Deus não te fez para isso. Deus te fez para juntar pessoas. Deus te fez para gerar união. Deus te fez para cuidar. Deus te fez para nutrir. Não é à toa que nós temos úteros, porque nós podemos gerar esperança. Nós podemos gerar homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Nós somos solucionadoras de problemas, até mesmo aqueles problemas que nós não causamos. Lembra de Abigail, mulher de Nabal? Era uma mulher que foi resolver algo que nem ela criou, foi o marido. Aquele filho de Belial, como a Bíblia diz, um homem ruim, mas ela não se importou, ela foi lá e resolveu aquele problema. E é assim que Deus quer que você saia desse congresso hoje. Não importa se foi você que se envolveu nesse problema que você está. O que importa é que Deus te fez para solucionar problemas. E você vai solucionar o seu problema. E você vai ajudar pessoas a solucionar problema, porque você é uma solucionadora de problemas. Você não é uma criadora de problema. Como esse jovem, ele solucionou um problema que nem foi ele que criou, mas ele olhou e falou assim: eu posso ser melhor do que isso aqui. Eu posso ser melhor do que meu pai. E eu convoco a vocês, meus filhos, minhas filhas, levitas, vamos tirar toda a imundície que foi colocada no templo. A minha mãe, nos altos e baixos da vida dela, ela me ensinou coisas tremendas, coisas maravilhosas, mas também ela me ensinou muita coisa que não presta. E hoje em dia, como eu gosto de lembrar ela, só das coisas maravilhosas. Quando eu lembro dos gritos dela, quando eu lembro das palavras dela: você não vai conseguir, você é burra. Nossa, que mulher tremenda, né? Mulher motivadora, né? Mulher, uma incentivadora essa mulher, não é? Que mulher fantástica. Engraçado que no meu guarda-roupa você vai encontrar 2 tipos de roupa: jeans e camiseta, e você vai encontrar vestido de gala. É 880. Porque eu lancei uma festa lá no ministério, Projeto Recomeçar, que é onde eu pastoreio, com o pastor Cláudio. A noite de gala é o dia que você se produz para você mesmo, para celebrar
Deus na sua vida, para você se vestir com cauda, para você andar no tapete vermelho, para você olhar o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhosa, e para celebrar, falar: Senhor, muito obrigado, porque eu sou uma criação sua, e hoje eu não estou aqui me vestindo para honrar a noiva, para honrar o noivo. Eu não estou aqui me vestindo para celebrar a conquista de uma formatura. Eu estou aqui me vestindo para celebrar a sua criação. Eu sou a coroa da sua criação. Eu nasci para dar certo. Eu sou um projeto de Deus. E você vai encontrar esses dois tipos de roupa. Sabe por quê? Porque a pressão que aquela mulher colocava sobre a minha vida, de falar: você vai usar isso, gerou um distúrbio dentro de mim, que eu tenho que trabalhar isso até os dias de hoje. Eu tenho que encontrar um meio termo, usar um vestidinho, usar um negócio. Eu preciso disso. Quem sabe não vai surgir agora no lançamento da marca, né? Que daqui um mês mais ou menos. Eu profetizo isso sobre a minha vida, sabe por quê? Porque eu preciso melhorar cada vez mais. Eu não posso me acomodar. Ah, estou aqui, tá bom. Não, para o Senhor tem que ser cada vez melhor. Você tem que romper cada vez mais. E uma das coisas que eu lembro é que ela falava assim: você vai ser artista. Ela queria que eu fosse artista. E teve um dia que ela levantou de manhã, com aquelas brilhantes ideias que ela tinha, matinal, que eu tinha medo daquilo quando ela olhava para a cara dela, quando ela levantava a sobrancelha. Eu falei: pronto. E um dia ela falou assim: a partir de hoje, você não come mais nada além daquilo que eu te mandar. Água à vontade, alface à vontade, 3 biscoitos, água e sal durante o dia, e um pedaço de carne. Para um adolescente que come igual um dragão chinês. Tu imagina? Gente, eu peguei uma compulsão alimentar, porque ela cismou que eu tinha que ser paquita. Vocês estão rindo, né? Mas na época foi bravo. Eu falei para ela: mas eu nem sou loura, a gente pinta o cabelo. E você vai chegar lá, você vai ser paquita, e você vai se destacar no meio daquelas paquitas lá, que daqui a pouco a gente toma o disco voador da Xuxa e você vai descer no disco voador. E sabe como eu vejo ela hoje? Uma mulher que me ensinou a progredir cada vez mais. Se eu tenho uma palavra hoje, eu vou melhorar essa palavra até ir aperfeiçoando cada vez mais. Se eu faço um projeto para Deus, esse projeto todo mundo: uau, Mary, noite de gala. Tá bom, zerou, e agora o próximo. O que nós podemos fazer de melhor? Então que você possa entender que você pode melhorar a cada dia. Seja uma versão melhor de você mesmo a cada dia. E faça uma coisa que eu tenho feito, se for bom para você. Porque dica a gente dá, mas nem tudo vai encaixar para você. Antigamente, quando eu ia para congresso, que eu olhava, eu via uma palavra maravilhosa, eu anotava e falava: segunda-feira eu vou colocar isso em prática. Eu cheguei a ser obesa porque eu peguei uma compulsão alimentar. E eu comia o cremoso, e não era cremoso que eu queria, era um crocante. Comia o crocante, não era crocante, eu queria um salgadinho, e aquela loucura. E quando eu comia, me dava um prazer naquela comida, mas era um prazer momentâneo. Aquilo passava, e eu fui engordando, até que eu me perdi naquilo ali. E toda segunda-feira eu iria colocar em prática. Até que um dia, em 2016, eu cheguei num congresso em Brasília e minha vida foi mudada. Sabe por quê? Porque não importa a palavra que você ouve, o importante é o que você vai resolver fazer com a palavra que você ouviu. Se você não colocar em prática nada do que as pastoras estão falando aqui, sua vida não vai andar.
Você vai continuar na mesmice. E aquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou mudar de vida hoje. Eu vou mudar de vida agora. Então mude de vida. Porque os traumas do passado não podem te paralisar. Porque existe um Deus que é maior do que todo e qualquer trauma que você possa ter passado. Você só precisa se posicionar. Porque, como eu já falei, Ele não quebra princípio. Ele é um Deus que Ele não vai quebrar princípio. E Ele não vai fazer tudo por você, porque Ele trabalha com parceria. Vê o povo, Ele tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto, e agora Ele fala para o povo: bom, eu fiz a minha parte, agora cadê a de vocês? Muitos morreram sem alcançar. Por quê? Porque não mudou a mente. Não conseguia avançar. E não é isso que nós que estamos aqui trazendo essas palavras para vocês desejamos. Nós desejamos que vocês avancem, que vocês conquistem, que vocês façam valer a pena. Todo esse esforço, tanto de vocês quanto da equipe que está trabalhando, orando, jejuando, profetizando sobre a vida de vocês. Mas existe um ponto que a gente só pode ir até aqui. E a Bíblia está recheada de homens e mulheres que decidiram dar um passo a mais. Enquanto eu colocava limite que eu não conseguiria superar e alcançar, eu vivi frustrada na minha vida. Eu sempre colocava, vou mudar 20%, olha, segunda-feira dos 54 eu vou vestir 38, segunda-feira. E sabe o que aconteceu? Nada acontecia. A partir do momento que eu me conscientizei que eu precisava trabalhar 1% a cada dia, e mesmo sabendo que haveria dias que 1% eu iria falhar, a minha vida tem mudado. Sabe por quê? No palco da vida, os guerreiros sempre se levantam. Eles nunca ficam caídos e derrotados. E você precisa ser uma guerreira, você precisa ser uma valente. Trabalhe 1% a cada dia, que no final do ano você vai ter melhorado 365%. Você bateu a meta e avançou. Então, comece com pequenas coisas. Valorize os pequenos começos, porque Deus vai fazer o extraordinário acontecer sobre a sua vida. E eu já vou ficando por aqui, mas eu não posso deixar de orar por você. Eu não posso deixar de dizer que a Bíblia, ela está recheada de homens e mulheres que decidiram dar um passo além. E é esse passo que você precisa dar. Você precisa dar um passo além. Um passo além para o conhecimento. Um passo além para a sua meta. Qual é a sua meta? Qual é o seu foco? Porque Deus é um Deus organizado. Você vê que quando Ele começa, criou Deus os céus e a terra. E depois Ele vem criando as demais coisas. Tudo começa com os céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Esquece tudo e tenha uma conversa sincera com Deus. Deus, eu estou machucada, eu estou ferida, Ele já sabe o que você vai falar. Mas seja sincera, seja honesta. Começa a falar com Ele de uma maneira que só você e Ele. Esquece quem está do lado. Muda a sua vida, porque eu mudei a minha vida e estou mudando a cada dia. Cada dia eu mato um leão. A cada dia eu tenho a oportunidade, o privilégio de conhecer mulheres fantásticas, mulheres que eu posso chamar de amiga, e eu nunca tive amizade. Passei 27 anos da minha vida trancada dentro de um quarto, costurando. Às vezes a minha fala engasga, porque eu não falava. E hoje eu estou aqui para dizer para você que você é sensacional. Você é um show. Você é um espetáculo que muitas pessoas precisam assistir.
E muitas pessoas vão mudar de vida através do espetáculo que você é. Então pare de se menosprezar. Pare de valorizar pessoas que não tinham para te oferecer. Pare de ficar presa a coisas que aconteceram lá no passado. Aconteceu. Lutos. Aconteceu. Mas Deus tem um novo para você. Porque quando aquelas coisas aconteceram na minha vida, eu falei: Senhor, eu nunca mais vou sorrir como antes. Eu nunca mais vou conseguir ter um relacionamento contigo. Lembra de Jó? Jó, ele começa a jornada dele. Era um homem íntegro. Era um homem temente a Deus. Não tinha o porquê aquilo acontecer na vida dele. Mas ele começa a jornada dele seguindo Deus de ouvir falar. Mas ele termina a jornada dele seguindo a Deus de seus olhos veem. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer elevar o teu nível. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer você uma grande mulher. Por onde quer que você passar, vidas se renderão a Deus através da sua vida. E você não precisa de um microfone. Você não precisa de muitas coisas que você acha que você precisa. Simplesmente se renda ao Senhor. E se essa mensagem te tocou, se você quer fazer como esse rei Ezequias aqui fez, ele olhou para aquele caos e ele falou: eu vou mudar minha vida. Eu preciso só entender. Eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. Que com a mesma unção que um dia eu fui curada, o Senhor vai curar você. O Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua estrutura, vai mudar a sua fala, vai mudar suas vestes, vai mudar seus pensamentos. Eu era um cão dentro de casa. Os meus filhos, minha nora, ninguém me suportava. Tinha tempo para conviver comigo, tinha um limite. Hoje em dia, eles me aguardam. Eles aguardam a minha chegada. Eles celebram junto comigo. Pessoas me chamam de amiga. Porque Deus mudou a minha vida. E Ele quer mudar a sua vida. Você que está nessa, um pé dentro, um pé fora. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Deus quer te dar estabilidade. Deus quer te dar estabilidade nesse momento. Sabe por quê? Porque a vida cristã não é uma prova de velocidade, e sim de resistência. Deus quer te dar resistência. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer fazer o impossível acontecer sobre você. Pai, em nome de Jesus, aqui está mulheres, Senhor, feridas, machucadas, mulheres cheias de perguntas que muitas vezes ela não quer nem te perguntar, porque ela acha um absurdo, ou pessoas falaram para elas que não pode ficar questionando Deus. Mas mal entende elas, Senhor, que o Senhor gosta de ser questionado. O Senhor não tem problema nenhum de ser questionado. O problema é o tipo de pergunta que está sendo feita. Então, assim como um dia o Senhor abriu a minha visão para perguntar da forma correta, que o Senhor abra a visão dessas mulheres para que elas venham perguntar da forma correta e obter respostas que vão mudar a vida delas. E com a mesma unção que um dia eu fui curada, eu profetizo cura sobre a vida dessas mulheres. Com a mesma unção que um dia, Senhor, eu olhei aquele reinado de caos, porque um ciclo estava se encerrando. A minha mãe estava descendo à sepultura, mas um outro estava se iniciando, que era eu, Pai. E eu assumi aquilo que ela disse que iria fazer, de falar para pessoas, Pai. Hoje eu sou a voz dela neste lugar. Essa foi a herança, esse foi o legado que eu assumi. Alertar pessoas, porque hoje, Senhor, eu nada mais, nada sou que uma voz de alerta, Senhor, sobre o Brasil. E eu acredito que até fora do Brasil, porque a Tua palavra ela não tem fronteira.
mas começa a ter fronteira quando nós limitamos o teu poder, quando nós não abrimos mão do nosso passado para viver o novo, porque só vive o novo quem abre mão do velho. Então, Senhor, toma essas mulheres nas tuas mãos. Eu profetizo cura sobre a vida dessas mulheres. Eu profetizo entendimento. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de conhecimento, tempo de conexões, tempo de amizade, um tempo, Senhor, de cura, um tempo de restauração, um tempo de avivamento. Senhor, esse ânimo dobre que essas mulheres têm tido, Pai, em nome de Jesus, faz, Senhor, elas serem resgatadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Liberta cura e gera santificação sobre a vida dessas mulheres, e que elas possam entender que, como esse jovem rei, porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional, que elas possam sair daqui querendo amadurecer, e que elas possam entender que não importa se seu pai, se sua mãe, seu tio, quem esteve ao redor dela, não dá exemplo para elas, mas o Senhor está aqui para mudar a vida delas. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo sobre a vida delas, em nome de Jesus. E eu quero falar algo para você. Volte para o seu lugar crendo na vitória. Volte para o seu lugar confiando que Deus irá fazer, e que Ele já fez, e que você só precisa manter essa atitude. Porque Ezequias, ele começa fazendo tudo o que era certo. Lá no capítulo 32, sabe o que acontece? Ele é afrontado, Senaqueribe invade, Senaqueribe vem para destruir. Eu quero dizer para você que quando nós tomamos um posicionamento, coisas vêm para nos destruir, coisas vêm para nos fazer parar. Talvez você vai chegar em casa com uma visão totalmente renovada, e as pessoas da sua casa vão falar assim: você, mas eu te conheço de outros caras. Não para. Lembra o que foi falado? Os Sambalates da vida? Não para, porque Deus fez algo novo na sua vida. Então toma posse, em nome de Jesus. Pastora? Peraí. Quando a coisa é dirigida pelo Espírito Santo, a gente tem que só obedecer, não é assim? Ele não está preso aos nossos cronogramas. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que Ele ia fazer do deserto um jardim secreto. Ele podia ter escolhido uma floresta e dizer: olha, esse lugar bem provável vai ser o lugar que eu vou escolher para ser um jardim secreto da minha presença. Mas Ele decide pegar uma terra rachada, seca, improvável, e derramar água e fazer ali um jardim secreto que Ele regasse. E as pessoas vão dizer assim: um jardim no deserto? Que coisa improvável isso. E o Senhor vai dizer: além de ele ser improvável, ele é meu. Esse jardim é meu, eu cuido dele. Você é esse jardim secreto no meio de um deserto. O Senhor fala para mim muito claro isso. Mas existe uma coisa, escute o que eu vou falar para você. Deus está levantando mulheres pontuais. Deus me disse isso há alguns anos, que Ele estava levantando mulheres pontuais, mulheres que foram desenhadas e lapidadas para entrar em lugares específicos. Você lembra quando você já pegou uma mesa que estava meia bamba e você teve que colocar alguma coisa embaixo para equilibrar ela? E você colocou, às vezes você colocou algo que ficou mais alto, ficou mais baixo, e você teve que dar uma raspadinha, colocar ali para que ela ficasse exatamente. Então, Deus está fazendo isso com algumas mulheres, está arrancando coisas delas, está lapidando elas, para que elas se encaixem e promovam o equilíbrio. Mas escute isso, muito se fala de paternidade ferida, mas poucas mulheres têm coragem de falar que tiveram uma maternidade machucada, ferida. E nós estávamos falando outro dia, eu e a Gisele, que me acompanhou, nós estávamos falando sobre como existem mulheres que vieram com marcas da maternidade, com marcas e dores, e dificilmente você vê alguém falando sobre isso. E existe um movimento no Brasil que Deus tem levantado, e nas nações Deus está levantando mães espirituais. Mas sempre quando Deus levanta uma mãe espiritual, escute,
Sempre quando Deus vai usar algo para levantar algo, Ele vai pegar algo improvável, que não tinha nada, vai derramar, vai encher e vai dizer: agora eu quero que você se levante e levante pessoas. Deus está fazendo isso contigo. O Senhor está falando comigo que Ele vai levantar através da sua vida mães espirituais, porque você é uma mãe espiritual. Aí você vai dizer: mas eu não tive estrutura. Deus está falando: eu sou a tua estrutura, e eu estou derramando graça sobre você. Você vai levantar mães espirituais no Brasil. Por favor, não cale a sua voz, não pare. Você precisa falar, você precisa levantar. Deus vai curar muitas mulheres de dores emocionais, de lares desestruturados, que elas pensam: o meu lugar é ficar escondida. E você vai começar a dizer para elas: se levantem, desamarrem elas logo, porque Jesus precisa delas. Desamarrem essas mulheres em estruturas, famílias quebradas. Eu queria que você levantasse as mãos sobre ela. Existe um novo nível de unção que Deus está te colocando. Você não precisa temer, você só precisa obedecer. O Senhor vai dizer assim: esse jardim que eu construí secreto vai começar a abrigar pessoas que vieram cansadas do deserto. Você vai ser esse lugar, um oásis no meio do deserto de muitas mulheres. Deus, nós queremos orar por ela agora. Nós queremos agradecer, porque nós sabemos que foi o próprio Senhor, Deus, que tomou ela pela mão. Foi o próprio Senhor que começou a distribuir convicções dentro do coração dela, e verdades tão profundas que nada, nem o vento pode arrancar. Nós estamos olhando e orando para uma mulher enraizada, onde os ventos não conseguem arrancar. E Pai, nós pedimos agora: levanta, Deus, a voz dessa mulher, começa a soprar lugares mais longínquos, lugares mais longe, para alcançar mulheres lá no Ribeirinho, na Amazônia, para alcançar mulheres improváveis, de lugares improváveis, para que na nossa nação e em outras nações, mães espirituais saradas se levantem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia.